Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje para analisar o capítulo mais polêmico da franquia Harry Potter, que é o dito oitavo livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, lançado em 2016 e escrito pelo John Tiffany e pela J.K. Rowling, para a peça, né, que cruzou o mundo aí, fez um tremendo sucesso, mas é carregada por muitas polêmicas e é bastante criticada por vários fãs mais ferrenhos da franquia, por trazer aí elementos que acabam, para alguns, destruindo certas verdades da franquia. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, ver se realmente Harry Potter e a Criança Amaldiçoada é ruim ou se é uma obra que tem o seu valor dentro da franquia. Bom, a trama se passa 19 anos depois de Relíquias da Morte e se inicia exatamente naquele epílogo de Relíquias da Morte parte 2, onde a gente vê o trio de Ouro e a Gina deixando seus filhos lá no Expresso de Hogwarts. E é ali que temos a primeira cena que já apresenta alguns dos dilemas dessa obra, que é o alvo Severo Potter, o filho mais velho do Harry, perguntando para o pai se ele pode ir para Sonserina e se isso não seria um problema, né? Porque a tônica principal do início da trama, que se estende ao longo de toda ela, é essa relação de pai e filho, né, do Alvo Severo se comparar muito ao pai e todo mundo comparar ele muito ao pai, porque o Harry agora é praticamente o novo Dumbledore, assim, ele virou o ícone de todo mundo. Então até tem umas cenas onde quando ele vai deixar o filho lá, vem um cara e pede autógrafo para ele. Então ele é um cara muito influente e é o astro aí do mundo bruxo. Então os filhos dele têm muito essa pressão. E ele tem outros dois filhos, né? E que se assemelham muito mais a ele. Então, o único que destoa um pouco e não é tão parecido com o pai é o próprio Alvo. E isso mais pra frente acaba se tornando um grande problema, né? Ele chega em Hogwarts, acaba indo pra Sonserina mesmo. Ele é péssimo em quadribol, não é nada popular. Então, ele vem se distanciando muito da figura que o pai era. Mas um elemento que eu acho fantástico é a introdução do Scorpio Malfoy, o filho do Draco, com a Astoria, né? Que morre no decorrer da trama. E que, por ser filho de um Malfoy, que já era uma família que sim é muito rica e muito influente, mas que manchou muito a sua imagem, né, com a sua relação com o Voldemort ali durante a Segunda Guerra Bruxa. E também porque a esposa do Draco tinha dificuldade em ter filhos, né? Então ela estava ficando muito doente e poderia ser que ela morresse sem deixar nenhum herdeiro para a família. Mas isso acabou acontecendo milagrosamente, mas muitos pensavam, né? E isso que eu acho que acaba sendo um problema da trama, porque essa suspeita que gira em torno do Scorpio é muito mal explicada, que é do Draco ter adotado ele como filho, mas ele era na verdade filho do Voldemort, né? Que tinha boatos que o Voldemort tinha tido um filho durante a Segunda Guerra Bruxa. Isso é meio sem sentido, mas isso também abala bastante o Scorpio e o Draco, que tem um problema semelhante, né, ao Harry e o Alvo, só que meio que opostos, né? Enquanto um é idolatrado e isso acaba rebatendo no filho, o Draco tem essa áurea de suspeita e de trevas que gira em torno dele e da família, e isso acaba também afetando o filho. E por serem tão parecidos nesse aspecto, eles se tornam ótimos amigos. Isso eu acho um toque genial, que enquanto o Draco e o Harry se odiavam, os filhos deles são melhores amigos. E eles são até mais próximos do que, por exemplo, o Alvo não é tão próximo dos irmãos quanto é do Scorpio. Então é uma amizade muito linda e que é o coração da trama, né? Essa relação familiar e essa relação de amizade que se forma entre os dois. Temos também o que mais me interessava em ver nessa trama, que é o futuro dos nossos personagens favoritos ali da franquia clássica. Temos o Harry se tornando o chefe ali da seção de execução das leis da magia, que eu achei muito ruim. Eu acho assim, ó, um cara aventureiro que sempre foi contra o sistema, agora virar um funcionário do governo. Eu achei muito sem nexo aquilo. Pra mim ele poderia virar um jogador de quadribol, um professor de Hogwarts, alguma coisa do tipo, porque parece que foi muito pouco criativo, né? E isso surpreende, né, ao saber que a própria J.K. estava por trás do roteiro dessa peça, e ela deu um destino tão, né, frio assim pro Harry Potter. Agora, por exemplo, o Rony trabalha lá nas Gemelhidades Weasley, que é a loja que o Fred e o George fundaram, e depois da morte do irmão, ele acabou ajudando, né, o Fred a cuidar da loja. E isso eu achei bem lógico e combina mais com o Rony, né? A Hermione, né, virou ministra da magia, algo que combina perfeitamente, né?
foi a melhor aluna de Hogwarts e teria um cargo de destaque, né, de maior destaque no mundo bruxo. A Gina virou jogadora de quadribol, depois se aposentou e se tornou colunista disso no Profeta Diário. Então a gente tem um destino muito legal para todos esses personagens, né? Nesse momento de paz do mundo bruxo. Só que o Harry é o que tem o final mais paia, assim, né? Que emprego de merda que ele foi arranjar, né, bicho? Chato pra caramba. Mas o ponto principal da trama que eu vou citar agora é o que começa toda a polêmica e que eu acho muito brilhante também, que é a questão do vira-tempo, né? O Amos Diggory, que é o pai do Cedrico, começa a se sentir mal de novo, né? Ele nunca superou a morte do filho e cobra o Harry, porque na cena de Cálice de Fogo, onde o Cedrico é morto, o Voldemort fala, mate o outro, né? Então o Cedrico foi morto sem necessidade. Quem o Voldemort queria era somente o Harry. E várias pessoas ao longo da franquia morreram para defender o Harry. O Cedrico, Lupin, Sirius Black. Pô, vários personagens morreram em nome do menino que sobreviveu, né? E o Amos cobra isso dele e sabe que o Ministério ainda tem um vira-tempo. Todos foram destruídos, né? Após a batalha lá do Ordem da Fênix. Só que apenas um ainda estava em posse da Hermione. E ele queria que o Ministério usasse isso para salvar o filho dele. Só que o Harry sabe que voltar tanto tempo, né, do passado pode dar um desastre absurdo e formar uma linha do tempo totalmente desastrosa. E ele se nega a ajudar o Diggory, só que o filho dele, o Alvo Potter, ouve e decide que vai intervir. Então ele e o Scott Malfoy fogem do Expresso de Hogwarts e conhecem a Delphine Diggory, né, entre aspas, que vocês já vão saber quem que ela é de verdade, e ela ajuda eles, né, pra, entre aspas, ajudar o tio dela. Eles invadem o ministério, pegam o vira-tempo e começam a voltar no tempo várias vezes. E isso gera tramas fantásticas. A gente tem, por exemplo, uma linha do tempo onde o Rony e a Hermione nunca se casaram devido a uma interferência que eles fizeram para tentar salvar o Cedrico no torneio Tribruxo. Temos um que eles conseguem fazer que o Cedrico não morra, mas humilham ele de tal forma que ele vira um comensal da morte e mata o Neville na Batalha de Hogwarts. E sem Neville, a Nagini não morre e o Voldemort mata o Harry Potter. Então é um futuro totalmente distópico, um desastre absoluto. Então mostra o poder do vira-tempo e explora muito bem momentos marcantes da franquia Harry Potter. Então é uma grande carta de amor aos livros e aos filmes que qualquer fã que lê ali com um pouco mais de mente aberta vai gostar, com certeza. E depois se revela que na verdade essa Delphine Diggory era a Delphine Riddle, né? Ela é filha do Voldemort com a Bellatrix Lestrange. Para mim é aí que mora talvez o grande problema e é a crítica mais, né, reincidente da maioria dos fãs a essa obra. Bom, como muitos sabem, o Voldemort não tem sentimentos positivos por ninguém, né? E a Bellatrix Lestrange tinha, né, um amor imenso pelo Voldemort, uma idolatria mesmo por ele. Então eu ainda acho compreensível que eles podem ter tido alguma relação ali durante o Enigma do Príncipe e o Relíquias da Morte, e acabou surgindo essa filha, só que é muito forçado, não tem como negar, né? Como é que essa criança já estaria existindo e não teria sido citada ou aparecido, né? Ou ficado sumida por tanto tempo? Quem que criou essa criança? Então, tipo, é uma coisa que não é bem explicada e que os filmes e os livros nunca deixaram uma única brecha para que o Voldemort ou a Bellatrix tivessem tido esse filho. Então, tem esse problema, né, de continuidade, só que a personagem é boa, né? Ela lembra muito o Voldemort em certos pontos, é ameaçadora, bota medo nos protagonistas e realmente ela tem um propósito legal, que é legal, né? Assim, bem desenvolvido, que é de tentar reconstruir o império do pai, alterando o passado. E isso é muitíssimo interessante, isso influencia várias coisas no mundo bruxo, né? Os gigantes, os lobisomens começam a se comportar de forma diferente, já que são criaturas que são ligadas às artes das trevas, e com a ascensão desse poder sombrio de novo, eles começam a mudar o seu comportamento e o medo começa a se instaurar de novo na comunidade bruxa. Só que isso também é um problema porque, pô, Voldemort na primeira guerra bruxa, na segunda, pô, de novo, o cara já morreu 2 vezes, vão falar dele de novo, cara. Isso aí a gente entende que talvez seja um tema meio batido, né? Pô, Voldemort já foi, já acabou, tá ligado? Pra mim isso é igual o Palpatine lá no Star Wars, que morreu 500 vezes e volta de novo. O vilão é muito bom, mas, pô, tem outras coisas. Harry Potter é um universo muito vasto, cara, muito pouco explorado, né? Animais Fantásticos tentou fazer isso, mas parece que os fãs não estão comprando a ideia.
E Harry Potter tá se fechando naquele núcleo do Harry, do Rony e da Hermione, e a gente não tem avanço, pô. Harry Potter pode ir muito além da trama do Harry com Voldemort. É um mundo mágico praticamente sem limites e que é muito limitado somente nessa trama central da franquia. Mas no geral eu achei uma obra muito boa. Ela trabalha muito bem os personagens, eles estão muito bem escritos, muito fiéis ao que eram nos livros. E além disso eles têm camadas, né? A gente tem essa dificuldade do Harry para ser um bom pai, né? Ele, mesmo sendo o herói que é, ele ainda é humano, ele tem muitas falhas, ele pede conselhos pro Dumbledore, que agora virou um retrato em Hogwarts lá, e ele interpreta errado o que o Dumbledore fala em certo ponto da narrativa e acaba fazendo um monte de cagada. Então a gente entende que nem o Dumbledore nem o Harry Potter são 100% perfeitos, eles têm os seus erros, mesmo sendo os caras grandiosos que são. As relações ali de amizade e de casamento ali entre alguns personagens ali são muito boas também. As dinâmicas entre pais e filhos é ótima também, entre o Draco e o Scorpion, e especialmente entre o Harry e o Alvo lá, que tem várias brigas durante a trama, mas que no final conseguem se entender. É uma história que trata muito bem de amizade, de amor ali, de família de maneira brilhante. E o amor sempre foi o ponto central da franquia Harry Potter, né? Porque o amor da mãe do Harry por ele foi o que fez ele conseguir escapar do Voldemort pela primeira vez e depois vencer ele no futuro. Mostra que o amor é o maior poder mágico, né, que existe dentro dessa franquia. E a obra capta isso muito bem. Tem os seus problemas com o destino de alguns personagens, como o Harry, que eu falei que não fazia sentido ele ir para a direção que foi na carreira. Essa filha do Voldemort é meio fora de lógica, assim, mas são problemas que eu não acho assim, que desastre, que merda, assim, exclui isso aí. A J.K. Rowling considera canon, né? Isso faz parte oficialmente da franquia, mesmo não sendo um livro, né? É uma peça, mas é canônico. E eu acho que merece ser canon mesmo, né? Claro, mas eu acho que aquilo ali poderia, agora que estão querendo refazer a franquia através da série, da HBO, cara, pega esse negócio e faz um filme disso aí, ou faz um livro mesmo, um livro. A J.K. vai lá, adapta o roteiro da peça em um livro e faz uma coisa mais complexa. Tem muito potencial para ser uma coisa muito boa. A história é muito boa, tem ótimos elementos, só que precisava de um pouco mais de profundidade para tapar as pontas soltas e talvez fazer algumas alterações para tornar ela melhor. Se fosse um livro dos 8, esse seria talvez o mais fraco. Mas numa franquia que só tem livro fantástico, isso já é um mérito absurdo. Então pra mim é uma nota 8 para Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Não é ruim, tem ótimos elementos, mas realmente talvez esteja um pouco abaixo do nível que a franquia costuma apresentar. Então se gostou do vídeo, se concorda, se discorda, comenta aí. E não esquece de compartilhar com quem também é fã de Harry Potter e pode se interessar por esse conteúdo. Então esse foi o vídeo e até a próxima.